Essa ideia, sabe, de poder que oprime, né? Para mim, assim, isso foi bem relevante, né? Parecia que estava nas minhas veias, né? Quando eu me deparei com a teoria anarquista, sabe, eu senti aquilo ali como se fosse de fato para mim, né? E aí eu consegui perceber semelhanças com a forma originária, né, de organização dos povos indígenas de maneira geral e particularmente, né, ali na Amazônia. Eu lancei um livro, sabe, Alexandre, recentemente, um livro que está esgotado, inclusive. Olha, ele tem mais ou menos 2 anos de lançamento, está esgotado. A gente está trabalhando já numa outra edição. É um livro chamado Um Estranho Espadarte na Aldeia, que é a história de um anarquista que conseguiu fugir de um presídio, né, que foi criado no Oiapoque na década de 1920. Era um presídio considerado de fuga quase impossível, porque é no coração da floresta, não tinha muito para onde fugir. Mas esse rapaz conseguiu fugir e chegou numa aldeia ali do povo caripuna, sabe? E esse contato ele vai ser bem interessante. Esse livro ele é baseado na minha pesquisa de doutorado, de mestrado, sabe? Porque no mestrado eu pesquisei sobre um presídio que foi criado no Iapoque, dentro de territórios indígenas, na fronteira com a Guiana Francesa, e esse presídio era para, assim, isolar anarquistas, especialmente anarquistas, mas também sindicalistas, anarcossindicalistas, comunistas, né, e os deserdados da República, né? E morreu muita gente, sabe? Eu consegui ter acesso a prontuários desses presidiários no arquivo do DOPS, em São Paulo, mas também em Minas Gerais. Eu revirei vários arquivos em Minas, em São Paulo, no Rio de Janeiro. E esse rapaz que fugiu, que teria fugido do presídio, eu sei exatamente quem é, que eu tive acesso ao prontuário dele, né? Ele era italiano, que morava no Rio de Janeiro, era um agitador, né, anarquista no Rio. Logicamente que o texto ele é um texto literário, sabe? Foi premiado, inclusive, pela Fundação Nacional de Literatura, ganhou o prêmio Tamoios. É, Agora, veja só, né, como é um texto literário, ele é baseado numa história que é, eu diria, real, por conta de que foi uma pesquisa, né, no campo da história, mas essa fuga aí seja a ponte do diálogo mesmo com a literatura, né? E daí o estabelecimento de uma relação, eu diria assim, intercultural, interétnica, né? Porque esse rapaz, ele era bom, eu não quero assim generalizar, né, o tipo físico, mas esse rapaz ele era um rapaz muito assim de quase 2 metros de altura, de pele muito clara, dos olhos azuis e cabelo loiro, né, que falava um português, né, meio assim cambaleando. E ele chegou lá na aldeia com todos os hábitos, né, europeus muito fortes e anarquista, né? Então, assim, uma das coisas interessantes do diálogo é que ele tenta ali convencer o povo ali indígena para a doutrina, para a forma de pensar e de agir anarquista. Só que aquele povo ali, sabe, ele já era muito próximo de um anarquismo prático, né? E aí esse rapaz italiano, ele custou a entender isso, né? E depois que ele entendeu, ele ficou muito feliz, teve uma convivência feliz e aprendeu muita coisa ali, inclusive, né, participou de rituais e aprendeu a pescar pirarucu, né, com arco e flecha dentro da canoa. Um diálogo interessante, assim, sabe, que eu tentei estabelecer, né, nesse sentido de pensar a possibilidade da interculturalidade, né, das relações interétnicas, assim, menos tensas, eu diria assim, né?